Você está. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o Senhor por mais uma oportunidade. Eu louvo, meu Pai, porque o Senhor me trouxe até aqui, trouxe a minha família até na tua casa. Pai, eu te louvo porque o Senhor me deu esta responsabilidade nessa noite de transmitir aos teus filhos aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um deles. Pai, eu creio que não é só mais uma palavra, mas é uma palavra para mudar as nossas vidas, para mudar a nossa história, para corrigir, meu Deus, aquilo que provavelmente, se tiver alguma coisa que não está certa, eu sei que o Senhor corrige, para colocar nos eixos, meu Deus, aquilo que um dia saiu. Pai, eu sei que nessa noite o Senhor irá nos guiar à tua vontade, o Senhor vai nos guiar à tua verdade. Eis-me aqui, meu Deus, diante da tua presença. Eu me coloco, meu Deus, na brecha para ser usado pelo Senhor. Pai, que não venha ser a minha voz simplesmente que venha alcançar os ouvidos dos teus filhos, mas que a tua palavra, meu Deus, possa penetrar em cada coração que está disposto a ouvir e praticar a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que cada um que aqui está, meu Deus, possa receber da tua unção, da tua graça e misericórdia. Meu Deus, se alguém que entrou aqui nessa noite está triste, está angustiado, Pai, se tem alguém aqui nessa noite que está preocupado, que está, meu Deus, ansioso com as coisas dessa vida, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda tristeza, toda ansiedade, toda mágoa. Pai, se alguém que entrou aqui nesta noite que está passando por alguma enfermidade, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a cura do Senhor sobre essa pessoa. Pai, eu quero declarar nesta noite que através da tua palavra nós sejamos curados, restaurados e renovados pelo Senhor. Pai, que os irmãos que aqui estão sentados nesse momento, que eles venham nesta noite contemplar a tua doce palavra, do Evangelho puro e simples, aquilo que o Senhor quer para os nossos corações. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 22. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 22. O Senhor me deu essa palavra na segunda-feira. Quando eu comecei a ler essa palavra, esse texto, e ali eu percebi que havia algo que Deus queria falar comigo. E o que eu acho interessante, irmãos, que primeiramente a palavra ela fala muito ao meu coração. E eu passei uns 3 dias lendo e relendo esse capítulo, porque ali eu sabia que Deus queria falar alguma coisa comigo. E Ele pediu para mim começar a escrever algumas coisas, e eu fui escrevendo. E Ele foi falando, e Ele disse para mim: agora diga essas coisas à igreja. Só que eu não sabia, irmãos, que eu ia pregar hoje. Foi ontem, acho que o bispo Gasparini me avisou. E eu falei: Deus, essa é a palavra que o Senhor quer para a sua igreja. Então que o Senhor me capacite para ela, porque aquele que me chamou é fiel. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Josias tinha 8 anos de idade. A partir do versículo 1, irmãos, esqueci de falar. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ele era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos seus caminhos. E andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário de Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos
escravos no templo, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros. Além disso, comprarão madeiras e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas do que lhe foi confiado, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Sefã: encontrei um livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos encontraram a prata, entregaram a prata que havia no templo do Senhor, e confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. No versículo 11: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu esta ordem ao sacerdote Ilquias: Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Só até aqui por enquanto. Aleluia. Mateus, projeta para nós aí, por favor, Oséias capítulo 4. Irmãos, aqui nós temos uma história do rei Josias. O rei Josias, ele reinou por 31 anos em Judá. E aqui, irmãos, nós podemos tirar muitas lições deste livro, deste texto, que a Bíblia diz, irmãos, que Josias decidiu fazer a vontade do Senhor. Diferentemente dos que vieram antes dele, a Bíblia diz que ele decidiu fazer a vontade do Senhor. E interessante, irmãos, que Josias não conhecia a fundo as leis do Senhor, mas ele decidiu no seu coração. Mas só que ele decidiu, irmãos, e na verdade, eu creio que Josias não sabia ao certo como rei
quis compartilhar com eles para eles também me ensinar a respeito da Bíblia. E sabe o que ele descobriu, irmãos? Uma realidade muito dura. Ele falou assim: olha, sem medo de errar, 90% dos crentes que eu conversei a respeito da Bíblia, eles não sabiam sequer do que eu estava falando. Eles não faziam ideia. E conheciam a Bíblia somente por aquilo que eles aprenderam no domingo à noite que o pastor pregou. É uma realidade triste, porém verdadeira, irmãos. E a grande pergunta que eu faço para você aqui nessa noite, irmãos, e talvez você está aí até se perguntando: mas é um culto de família, é um culto de domingo, não é a palavra que eu queria ouvir, meu amigo. Mas é a palavra que Deus quer falar para você nessa noite. Qual é o seu nível de relacionamento com a palavra do Senhor? Talvez, se eu perguntar para você aqui hoje, não precisa nem me responder, mas quantos leram a palavra do Senhor hoje, essa semana ou esse mês? E quando a gente traz para a realidade do povo de Judá, irmãos, pode lançar agora e a gente lê, tá bom? Quando a gente olha para a realidade do povo de Judá, e você vai aprofundar na história daquele povo, os dias de Josias, os dias de Oséias, Oséias profetizou ao norte de Israel, mas a realidade que Judá e Israel estavam vivendo era a mesma, porque depois de Davi, irmãos, nenhum outro rei, com exceção de Ezequias, nenhum outro, valorizou tanto a palavra do Senhor como Davi e como Josias. Depois de Davi, irmãos, por um certo tempo, Salomão foi lá construir o templo, e por algum período Salomão até que adorou ao Senhor, mas Salomão foi e se esqueceu das leis do Senhor, abandonou. Vem outros reis, Manassés, vem o pai de Josias e muitos outros reis, todos eles se esqueceram das leis do Senhor. Eles perderam o vínculo com a palavra do Senhor. E sabe qual foi o resultado que começou, irmãos? Muita corrupção em Israel, muita corrupção, muito assassinato, muita injustiça. Grave isso aí na sua cabeça. A falta do conhecimento da palavra do Senhor, a falta de ter uma intimidade com a palavra do Senhor, vai gerando pecado e mais pecado. E foi acumulando adultério, foi acumulando prostituição. E a Bíblia diz agora, irmãos, que dentro do templo, que era um templo reservado para adorar o Senhor, havia monumentos para adoração a outros deuses. O povo de Israel agora estabeleceu adoração a outros deuses na cidade santa, no lugar de adoração ao Senhor. Essa era a realidade daquele povo. E por isso eu digo para vocês, irmãos, que nós precisamos passar por uma reforma espiritual urgente. Começa a ligar as coisas como era naqueles dias e vamos prestar atenção como está hoje. Quando eu paro de ler a palavra do Senhor, como eu deixo de meditar na sua lei de dia e de noite, irmãos, aquilo que é pecado eu passo a achar normal, aquilo que é errado eu passo a achar normal, e aqueles que estão tentando viver em santidade e agradar ao Senhor, esse parece bom. Não precisa disso tudo não. Para que você vai levantar 5 horas da manhã para orar, para ler a palavra? Não tem necessidade. Não, irmãos, e sabe qual é a realidade mais difícil? Quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, eles dizem: não, mas meu tempo é muito corrido, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para me dedicar ao Senhor. Eu tinha 18 anos, irmãos, e um dia eu cheguei perante o Senhor e firmei uma aliança com Ele, de conhecer a palavra dele. E desde os meus 18 anos, eu não deixei mais de ler a palavra. E eu só tenho forças para orar quando eu leio a palavra. Porque, irmãos, é um mistério, eu não sei se acontece assim com vocês. Então vamos tragar o microfone, amém? Glória a Deus. Eu não
não sei se é assim com vocês, mas quando eu pego a palavra para ler, o Senhor vai falando comigo, e de repente eu me perco quando eu vejo já estou adorando e falando com Ele, porque aquela palavra ela falou ao meu coração. Mas quando eu não leio a palavra, irmãos, não adianta eu querer ter forças para orar, para falar com Deus, para jejuar. Eu preciso conhecer o Deus que escreveu tudo isso aqui e que deixou para nós. E eu só vou conhecer realmente ao Senhor, irmãos, não é pelas pregações. Eu vou conhecer o Senhor quando eu decidir desenvolver um nível de relacionamento com Ele. Eu preciso decidir isso. E aconteça o que acontecer, irmãos, desde os meus 18 anos que eu decidi, eu firmei essa aliança com o Senhor. Às vezes a gente viaja, volta, já passamos muitos dias fora de casa, mas até nessas viagens eu não deixei de ler a palavra, nem de ter o meu momento com o Senhor. Porque, irmãos, o que me sustenta na presença dEle é a palavra. Não tem outro meio. E aqui a gente olha, irmãos, depois que Josias ouviu tudo, a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. E ele ficou preocupado. O que será de nós agora? O que será desse povo que se diz ser o povo do Senhor? Nós vamos morrer, porque certamente o Senhor está irado por nós por causa dos pecados dos nossos antepassados. Nós vamos morrer. Mas de certa forma, irmãos, ele foi inteligente. Porque do versículo 14 para frente, irmãos, a Bíblia diz que ele foi correr atrás dos sacerdotes, dos profetas, ele foi procurar uma saída para ouvir a voz de Deus, para saber o que eles tinham que fazer para voltar novamente para as leis do Senhor. E sabe o que é interessante, irmãos? Mateus, agora vamos ler de verdade, tá bem? Vamos acompanhar comigo no versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes dessa terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreende, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós entendemos, irmãos, que a responsabilidade nossa, como ministros na casa do Senhor, é motivar as pessoas a ler a palavra, a conhecer a palavra, a todos os dias se lançar na presença do Senhor. E aqui nós vemos uma realidade, irmãos, que Deus está dizendo: porque vocês abandonaram o conhecimento, porque vocês deixaram de me buscar, eu os destruirei. Irmãos, e Deus enviou tantos profetas nesses dias para avisar o povo do que estava por vir. Quando Deus viu que Josias realmente havia se arrependido, ele falou: olha, Josias, tenha calma, que nos seus dias eu não vou fazer o que eu estou prometendo, mas depois que você morrer vai acontecer. E sabe qual foi o resultado, irmãos? A consequência? Porque o povo parou de buscar o Senhor, o povo parou de ler a palavra, o povo parou de jejuar, o povo abandonou a vontade do Senhor. Eles foram viver como escravos na Babilônia. Estava na sua cidade natal, servindo ao Senhor, tinha tudo do
do bom e do melhor. Agora muitos deles estão vivendo como escravos da Babilônia, porque abandonaram a vontade do Senhor, abandonaram a palavra do Senhor. É impossível, irmãos, eu sobreviver sem a palavra do Senhor. E aqui, irmãos, no capítulo 23, agora Josias toma uma atitude ainda mais drástica. Quando você lê o capítulo 23, irmãos, ele começa a relatar o que havia dentro de Israel, dentro de Judá no geral, que havia deuses de todas as nações estavam dentro de Judá. E eu posso olhar, irmãos, para o rei Josias e vê-lo como um homem muito ousado e corajoso. Sabe por quê, irmãos? Porque agora Josias está mexendo em uma estrutura, irmãos, que já há muitos anos estava implantado naquela nação. E você mexer em uma cultura que está implantada em uma nação que traz morte, destruição, irmãos, você está declarando guerra contra as trevas. E ele foi corajoso o suficiente, irmãos, para tirar tudo de errado que estava dentro de Israel. Ele reuniu os sacerdotes. Mas antes, irmãos, eu fiquei bem intrigado, perguntando a Deus, o que esses homens de Deus estavam fazendo em Judá? Eles conheciam as leis, mas por que eles não apresentavam as leis aos reis, a todas as pessoas que estavam ali? Então, definitivamente, todos eles abandonaram a vontade do Senhor. Todos eles abandonaram a palavra do Senhor. Mas nós olhamos agora para Josias, irmãos, e a gente vê nele um homem corajoso, um homem que decidiu fazer a vontade de Deus. E você pode ter certeza, irmãos, que quando ele decidiu fazer a vontade do Senhor, ele se levantou e muitas pessoas se levantaram contra ele. Muitas pessoas agora já começam a olhar para o rei Josias e a gente pode imaginar, e muitos vão dizer, este rei está louco, porque, irmãos, ele expulsou muitos sacerdotes de Baal, todos que estavam dentro de Judá, porque ali agora já haviam seitas de todos os lugares do mundo. E se há alguma coisa que está na sua vida que precisa ser removida, eu preciso dizer para você que você precisa se levantar com ousadia no Senhor. Vai doer tirar aquilo que tanto você já acostumou. Vai doer você tirar do seu coração tantas coisas que parecem que é normal, que parece que não tem nada a ver, mas que vai contra a vontade do Senhor. É normal. Hoje a gente vê uma cultura dentro do nosso país, irmãos, de um povo que acha que é normal passar o outro para trás, que para mim ter sucesso nos negócios, eu preciso ser extremamente esperto. Independente do que aconteça, se eu vou ter que enganar alguém, mas eu preciso ter sucesso nos negócios. Mas deixa eu alertar vocês. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E ele ainda vai mais além. De Deus não se esconde. O temor do Senhor precisa voltar para os nossos corações. Nós precisamos voltar para essa palavra. Você pega um filho de um muçulmano e senta com ele para ouvir um pouco do Alcorão. Muitos deles já sabem ele decorar. Mas nós, o povo do Senhor, temos pouco conhecimento a respeito daquilo que nós temos. Deixa eu falar para você um negócio. A sua identidade está aqui, ó. O que você é está aqui dentro. E há muitas pessoas aí que estão perdidas, sem rumo, porque não
verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quantos estão dispostos a conhecer Jesus? Para você